Eu sei que já te falaram para usar o açúcar mascavo porque é menos processado e tem mais vitaminas e minerais. Também sei que já te falaram para não comer tanta fruta porque fruta tem açúcar. Açúcar de mesa, também conhecido como açúcar refinado, demerara, mascavo, de coco, cristal, enfim. Não importa qual deles você escolha, açúcar de mesa é açúcar de mesa e o impacto no metabolismo é o mesmo. E eu faço questão de destacar esse termo, açúcar de mesa, porque o termo açúcar já confundiu muita gente, inclusive em pensarem que frutas serão ruins para a saúde por conterem açúcar. Inclusive, algumas vezes já vi alguns ditos profissionais falarem isso. Fala, meu sedentário, o Nutri João Pedro aqui, e eu não venho nesse vídeo com o intuito de abominar o açúcar, te reprimir, te proibir, nem nada do tipo. Até porque se você já acompanha o canal, você sabe que é extremamente tranquilo encaixar qualquer doce que seja da sua preferência num plano alimentar bem estruturado. Mas o objetivo desse vídeo é te conscientizar do impacto no metabolismo que os açúcares de mesa podem causar. Para então, você, por conta própria, com autonomia, conseguir definir se é válido ou não utilizar o açúcar em quais momentos e alimentos industrializados açucarados na sua alimentação diária. Mas antes eu gostaria de te pedir para clicar no botão de se inscrever no canal, porque isso faz com que você receba a notificação na sua aba de inscritos sempre que sair um vídeo novo no canal. Seja um vídeo semanal como esse, ou de um episódio novo do Performance Podcast. Bom, podemos começar pela definição de açúcar. O açúcar, por definição, é um sinônimo de carboidrato. Simples assim, carboidrato. E é por isso que causa tanta confusão entre as pessoas que não sabem disso, pois quando falam para elas que determinado alimento, como a fruta que eu citei, tem açúcar, relacionam com açúcar de mesa. Porém, o açúcar de mesa está contido apenas nos alimentos industrializados, em que contém açúcar adicionado, como bolachas, sucos de pacotinho, refrigerantes, bolos, chocolates, entre outros alimentos industrializados. E o nome científico do açúcar de mesa é um nome bem específico, chamado de sacarose. E isso é apenas um tipo de carboidrato entre vários outros tipos de carboidrato. Aposto que você já ouviu falar na lactose, o carboidrato do leite, no amido, o carboidrato do pão, o carboidrato da batata, do arroz, e também existem outros tipos de carboidratos como glicose, frutose, galactose e por aí vai. E todos esses tipos de carboidratos são sinônimos para açúcar, mas apenas o açúcar de mesa é a sacarose, e por isso causa tanta confusão assim. Então fica com esse conceito na cabeça bem definido, pois ele vai ser importante para o direcionamento e entendimento do restante do vídeo. Primeiro, eu preciso que você entenda o que significa o termo calorias vazias. Calorias vazias são os alimentos que nos proporcionam alta quantidade calórica sem nos trazer nenhuma saciedade e nenhum benefício. Ou seja, os alimentos com calorias vazias não contêm quantidades significativas de fibras, vitaminas nem minerais, sendo apenas, como o próprio nome diz, calorias vazias. No geral, quase todos, para não falar todos, os alimentos hiperpalatáveis são calorias vazias, pois para ficarem com esse sabor ultra gostoso, além de muito sódio, contém muita gordura ou muito açúcar, ou muita gordura e açúcar juntos. E só para citar alguns exemplos, refrigerantes, bolachas, cereais matinais, fast food, bolos, lanches congelados, salgadinhos, pipoca de micro-ondas e por aí vai. Todos esses alimentos são alguns exemplos de calorias vazias. Geralmente basta pouca quantidade desses alimentos para nós estarmos ingerindo alta quantidade calórica, como por exemplo em uma fatia de bolo de 60 gramas já contém 180 calorias. 3 bolachas recheadas ou biscoito, como preferir, já contam com 140 calorias. Um único Big Mac do McDonald's tem 500 calorias. Isso são calorias vazias, porque eu aposto contigo que um único Big Mac, ou então apenas 3 bolachas, ou uma fatia de bolo, não vão te deixar satisfeito. Mas ainda, algumas pessoas argumentam que mesmo que as calorias sendo iguais, os outros açúcares são menos processados e contêm mais vitaminas e minerais do que os outros. Mas se você for parar para analisar, vai notar que esse argumento não tem fundamento nenhum, pois para consumir quantidades significativas de vitaminas e minerais provenientes do açúcar mascavo, por exemplo, teria que consumir pelo menos 100 gramas de açúcar mascavo todos os dias. Isso já seriam 375 calorias só de açúcar mascavo por dia. E com certeza essa atitude iria contra o argumento de consumir o açúcar mascavo por saúde, já que consumir 100 gramas de açúcar ao dia para ter um aporte maior de vitaminas e minerais não seria nem um pouco saudável. E que a partir de agora fique claro para ti, vitaminas e minerais indiscutivelmente devem ser provenientes de frutas, vegetais e legumes ao longo do seu dia. Pois, diferente do açúcar de mesa, não são calorias vazias, já que promovem muita saciedade por conter alta quantidade de fibras,
e também tem altas quantidades de vitaminas e minerais. Por isso, não se engane caso você faça receitas com açúcar demerara ou mascavo, se você troca a farinha de trigo branca pela integral, achando que isso vai tornar o teu bolinho mais fit, mais saudável, porque não vai. O que vai acontecer é que simplesmente o teu bolo não vai ser tão gostoso quanto um bolo convencional e vai custar muito mais caro também, mas as calorias vão ser basicamente as mesmas. Então, simplificando, cada tipo de carboidrato tem um impacto diferente no metabolismo, não só pelo tipo de carboidrato em si, que contém em cada alimento ou produto alimentício, mas também porque a matriz alimentar inteira de cada alimento influencia no impacto ao metabolismo, como os fitoquímicos, compostos bioativos e principalmente a quantidade de fibras que altera e muito na velocidade de absorção e impacto da insulina. Na verdade, eu vou além. A refeição inteira, como um todo, pode influenciar em como o carboidrato pode ser metabolizado, como a quantidade de vegetais, legumes, proteínas, a refeição inteira. E esse conceito se chama índice insulínico. Se quiser entender mais a fundo sobre esse conceito, eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, em que eu explico como emagrecer 2 kg em apenas 2 dias. Eu vou deixar aqui no card e o link na descrição do vídeo também. Quando deixamos de comer esses alimentos mais saudáveis, consumimos mais calorias vazias, o nosso pâncreas tem que trabalhar mais, liberando ainda mais insulina para colocar para dentro da célula a mesma quantidade de carboidrato, de açúcar. Aos poucos, de médio a longo prazo, nosso pâncreas precisa liberar ainda mais insulina para a mesma quantidade de carboidratos. Isso é chamado de resistência à insulina, quando a mesma quantidade de insulina já não é mais suficiente para a mesma quantidade de carboidrato. Por exemplo, se temos 100 gramas de carboidrato, precisamos de 100 de insulina. Mas se forçarmos demais o nosso pâncreas através das calorias vazias, vamos precisando ainda mais de insulina. Para 100 de carboidrato, acabamos precisando de 110 de insulina, com o passar do tempo 120, 130, 140, 150 de insulina, para os mesmos 100 de carboidratos. Mas esses valores que eu citei não precisa levar em consideração, são valores arbitrários mesmo, só utilizei para dar exemplo, não correspondem a valores reais, só para ficar claro. Tá? E a resistência à insulina ao longo do tempo, somada a outros fatores também, pode desencadear a diabetes, necessitando de medicamentos para fazerem o mesmo papel da insulina, ou até mesmo em casos mais graves aplicar a própria insulina subcutânea. E agora chegamos ao ponto central do vídeo, que inclusive está estampando a capa do vídeo, porque eu aposto que alguém agora deve estar assistindo o vídeo se perguntando: mas Lúcio, eu sou viciado em açúcar, literalmente viciado, e como é que eu faço para me livrar desse vício? Certo, mas agora eu quero que tu pense comigo. Se açúcar realmente fosse viciante, todo mundo seria. Simples assim. Por quê? Todo mundo consome um certo nível de alimentos com açúcar, então todo mundo seria dependente quimicamente do açúcar se ele de fato fosse viciante. Mas calma que eu vou te explicar detalhadamente sobre isso. Não só o açúcar, mas todos os alimentos ultraprocessados com bastante sódio, gordura e açúcar são hiperpalatáveis. Logo, a nossa sensação de prazer ao consumir esses alimentos é muito maior do que quando consumimos um alimento convencional, como arroz, ou uma cenoura, por exemplo, e isso ativa um mecanismo de recompensa. E dependendo de como você relaciona suas emoções com esses alimentos, o açúcar pode servir como uma válvula de escape. Por exemplo, sempre que você está muito estressado, você come um bolo da padaria. Então você forma na sua mente um caminho neural em que você se recompensa com um bolo sempre que fica estressado. Quanto mais você repete esse comportamento, mais esse caminho neural se fortalece. Logo, mais esse comportamento se fortalece. Isso pode acontecer com qualquer emoção que sentimos, tristeza, decepção ou até mesmo felicidade, querer utilizar da comida para comemorar. Isso pode acontecer com qualquer comida também, mas geralmente acontece com os alimentos mais açucarados ou com muita gordura e com muito açúcar ao mesmo tempo, justamente por ativarem mais regiões do nosso cérebro relacionadas ao prazer. Sobre esse mecanismo em questão, o mecanismo de formação de comportamento e hábitos, eu já expliquei com detalhes em outro vídeo aqui do canal, que fala como fortalecer os seus hábitos. Assim que esse vídeo aqui terminar, assiste ele, pois vai complementar em muito o que eu falei sobre esse tema aqui. E por isso, o açúcar não causa dependência química alguma, como uma droga pode fazer. A questão do açúcar está mais atrelada ao lado do comportamental do que químico propriamente. Mas no caso das mulheres, isso pode ser ainda mais acentuado no período pré-menstrual, devido à ondulação dos níveis hormonais
o corpo da mulher pode sentir vontade de consumir mais calorias no geral. Mas note que eu falei, mais calorias, não necessariamente doce. Mas acontece que a vontade de consumir mais calorias acaba sendo descontada em doces também, por esse motivo mais emocional e comportamental que muitas mulheres têm em doce. Mas o que você pode fazer para evitar todo o impacto do açúcar? Bom, a primeira dica é deixar um horário bem específico no seu dia para consumir um doce, caso tenha vontade. E esse horário em específico é na sua refeição após o treino. Essa estratégia é bem famosa no fisiculturismo e faz todo sentido fisiológico. Isso porque, devido à queda dos estoques de glicogênio e também à ação mecânica muscular, nós melhoramos a ação da insulina bem nesse momento. E outra dica fundamental, e a mais importante, é a quantidade. Moderar a quantidade. Como eu já falei em outros vídeos, é extremamente fácil encaixar o alimento que você quiser na sua rotina alimentar. Mas moderar a quantidade é fundamental para que você consiga consumir o seu alimento preferido todos os dias. Você já deve ter ouvido o ditado que entre o remédio e o veneno, o que muda é a dose. Inclusive, eu elaborei uma aula gratuita e completa de como emagrecer mesmo sem fazer dieta, através dos fundamentos da alimentação e do emagrecimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a última dica é ter uma rotina alimentar saudável, porque dessa forma você sempre vai estar saciado. Então, você sem fome conseguirá racionalizar se realmente compensa acabar comendo algum alimento com mais açúcar ou não. Além disso, ao ter uma alimentação mais saudável, o consumo maior de fibras nas suas refeições, fará que a sua sensibilidade à insulina melhore com o tempo. Então, dessa forma, quando você for comer algum doce, dificilmente causará tanto impacto no seu metabolismo. Eu espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.